Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje Deus quer falar com você. Em meio à sede que tantas vezes seca a nossa alma e ao cansaço de procurar respostas em poços que não nos saciam, este é o seu momento de encontrar alimento e paz. Este tempo da Quaresma, somos convidados a fazer uma pausa para que a palavra de Deus regenere o nosso espírito e nos aponte o caminho de vida eterna. Prepare o seu coração para acolher o Evangelho do dia, desse terceiro domingo da Quaresma, extraído de São João, capítulo 4, versículos de 5 a 42. Naquele tempo, Jesus chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado ao seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe disse: "Dá-me de beber." Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus: "Como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana?" De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: "Se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede dar-me de beber, tu mesma lhe pedirias a ele, e ele te daria água viva." A mulher disse a Jesus: "Senhor, nem sequer tens balde e o poço é fundo. De onde vais tirar a água viva? Por acaso és maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço e que dele bebeu, como também seus filhos e seus animais?" Respondeu Jesus: "Todo aquele que bebe desta água terá sede de novo, mas quem beber da água que eu lhe darei, esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna." A mulher disse a Jesus: "Senhor, dai-me dessa água para que eu não tenha mais sede e não tenha de vir aqui para tirá-la." Disse-lhe Jesus: "Vai chamar teu marido e volta aqui." A mulher respondeu: "Eu não tenho marido." Jesus disse: "Dissestes bem que não tens marido, pois tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é o teu marido. Nisto falaste a verdade." A mulher disse a Jesus: "Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizei que em Jerusalém é que se deve adorar." Disse-lhe Jesus: "Acredita-me, mulher, está chegando a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito, em verdade. De fato, estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade." A mulher disse a Jesus: "Sei que o Messias, que se chama Cristo, vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas." Disse-lhe Jesus: "Sou eu que estou falando contigo." Neste momento chegaram os discípulos e ficaram admirados de ver Jesus falando com a mulher. Mas ninguém perguntou: "O que desejas?" ou "Por que falas com ela?" Então a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade dizendo ao povo: "Vinde ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Será que ele não é o Cristo?" O povo saiu da cidade e foi ao encontro de Jesus. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus, dizendo: "Mestre, come." Jesus, porém, disse-lhes: "Eu tenho um alimento para comer que vós não conheceis." Os discípulos comentavam entre si: "Será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer?" Disse-lhe Jesus: "O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós: ainda 4 meses e aí vem a colheita? Pois eu vos digo: levantai os olhos e vede os campos, eles estão dourados para a colheita.
O ceifeiro já está recebendo o salário e recolhe o fruto para a vida eterna. Assim, o que semeia se alegra junto com o que colhe, pois é verdade o provérbio que diz: um é o que semeia e outro o que colhe. Eu vos enviei para colher aquilo que não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus por causa da palavra da mulher que testemunhava. Ele me disse tudo o que eu fiz. Por isso os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecesse com eles. Jesus permaneceu aí 2 dias. E muitos outros creram por causa da sua palavra e disseram à mulher: já não cremos por causa das tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Este é o tempo favorável que Deus preparou para você. Que este evangelho do dia seja essa nascente de água viva e jorre em seu interior, renovando a sua esperança e o desejo de santidade. Deixe que a voz do Senhor encontre espaço em seu coração e transforme a sua sede em uma nova vida. Se você deseja abrir a sua alma para a graça de Deus hoje, escreva amém aqui nos comentários. Que nesse espírito de recolhimento e oração, possamos acompanhar agora a meditação do livro Falar com Deus, do Padre Francisco Fernandes Carvajal. Todos os atos da vida de Cristo são redentores, mas a redenção do gênero humano culmina na cruz, para a qual o Senhor orienta toda a sua vida na terra. Tenho que receber um batismo, e como me sinto ansioso até que se cumpra, dirá aos seus discípulos a caminho de Jerusalém. Revela-lhes as ânsias irreprimíveis de dar a sua vida por nós, e dá-nos exemplo do seu amor à vontade do Pai, morrendo na cruz. E é na cruz que a alma alcança a plenitude da identificação com Cristo. Este é o sentido mais profundo que tem os atos de mortificação e penitência. Para sermos discípulos do Senhor, temos de seguir o seu conselho. Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não é possível seguir o Senhor sem a cruz. As palavras de Jesus Cristo têm plena vigência em todos os tempos, uma vez que foram dirigidas a todos os homens. Pois quem não carrega a sua cruz e me segue, diz-nos ele a cada um, não pode ser meu discípulo. Carregar a cruz, aceitar a dor e as contrariedades que Deus permite para a nossa purificação, cumprir com esforço os deveres próprios, assumir voluntariamente a mortificação cristã, é condição indispensável para seguir o Mestre. Que seria de um evangelho, de um cristianismo sem cruz, sem dor, sem o sacrifício da dor? Perguntava-se Paulo VI, seria um evangelho, um cristianismo sem redenção, sem salvação da qual devemos reconhecê-lo com plena sinceridade? Temos necessidade absoluta. O Senhor salvou-nos por meio da cruz. Com a sua morte, devolveu-nos a esperança, o direito à vida. Seria um cristianismo desvirtuado, que não serviria para alcançar o céu, pois o mundo não pode salvar-se senão por meio da cruz de Cristo. Unidas ao Senhor, a mortificação voluntária e as mortificações passivas adquirem o seu sentido mais profundo. Não são atos dirigidos primariamente à nossa perfeição, ou de uma maneira de suportarmos com paciência as contrariedades desta vida, mas participação no mistério divino da redenção. Aos olhos de alguns, a mortificação pode não passar de loucura ou insensatez, de um resíduo de outras épocas que não combinam com os avanços e o nível cultural do nosso tempo. Como também pode ser pedra de escândalo para aqueles que vivem esquecidos de Deus. Mas nenhuma dessas atitudes deve surpreender-nos. São Paulo escrevia que a cruz é escândalo para os judeus, loucura para os gentios. E mesmo os cristãos, na medida em que perdem o sentido sobrenatural das suas vidas, não conseguem entender que só possamos seguir ao Senhor
através de uma vida de sacrifício junto à cruz. Os próprios apóstolos que seguem o Senhor quando é aclamado pelas multidões, ainda que o amassem profundamente e estivessem dispostos a dar a vida por ele, não o seguem até o Calvário, pois ainda eram fracos por não terem recebido o Espírito Santo. Há uma diferença muito grande entre seguir o Senhor, quando isso não exige muito, e identificar-se plenamente com Ele através das tribulações, pequenas e grandes, de uma vida sacrificada. O cristão que vive fugindo sistematicamente do sacrifício, que se revolta com a dor, afasta-se também da santidade e da felicidade que se encontra muito perto da cruz, muito perto de Cristo Redentor. Se não te mortificas, nunca serás alma de oração. E Santa Teresa ensina: pensar que o Senhor admite na sua amizade gente regalada e sem trabalhos é disparate. O Senhor nos chama hoje a uma conversão que brota desse encontro sincero com a verdade. Possamos ter esse espírito de conversão e penitência, que buscamos nesse dia intensificar a nossa oração, os nossos gestos de caridade, reconhecendo nossa fragilidade diante da misericórdia divina. Que a nossa busca pela santidade nos leve a adorar o Pai em espírito e verdade, manifestando em cada atitude a alegria de termos sido alcançados pelo seu amor. Que você possa continuar firme essa sua caminhada diária, nesse período quaresmal, nutrindo-se cada manhã com o Evangelho do dia. Para você receber os conteúdos que auxiliam a sua vida de oração, convido você a entrar no nosso grupo VIP do WhatsApp, acessando o link aqui na descrição. Siga-nos também lá no Instagram, @Apostolado Alimento da Alma. E acompanhe a nossa caminhada espiritual na série de 365 dias com o doutor evangélico Santo Antônio de Pádua. Que o Senhor te abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.